Aumento no sócio futebol, passamos da marca de 25 mil sócios futebol no Fluminense e também a convocação de Marcos Paulo para a seleção de base de Portugal, que pode ser um problema aí para o Fluminense nessa reta final de março. Giro de notícias no ar, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu confesso que realmente isso não foi de propósito, eu realmente esqueci qual era a frase que eu falava agora. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Estou aqui neste sábado, dia 7 de março de 2020, gravando na manhã do sábado para poder lançar esse vídeo aí. Você vai ver esse vídeo aí mais ou menos na hora do almoço. Então não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e vamos embora falar dessas duas notícias importantíssimas para o Fluminense. E o primeiro assunto é sobre sócio futebol. Vou primeiro falar desse tópico, porque eu acho que tem ali uma certa relevância de alguns assuntos que precisam ser abordados, que talvez não serão abordados pelos outros parceiros que cobrem o Fluminense. Primeiro tópico, né? Vamos lá para informação. O Fluminense ultrapassou a marca de 25 mil sócios futebol. Isso é até importante separar ali, porque tem 25 mil sócios futebol, e lembrando que antes, né, vamos lembrar, a gente fechou o final do ano passado com 22 mil e já tinha começado o início do ano com cerca de 10 mil, se eu não me engano. Isso, começou, na verdade começou janeiro com 7 mil, 10 mil é quando o Mário Bittencourt assume o Fluminense, né, em junho. E vem numa crescente alta, assim, se a gente for ver, talvez o mais destacado seja outubro para novembro. A gente fecha outubro com 16 mil e inicia dezembro, no caso fecha novembro, com 20.953 sócios. É um crescimento destacável, até porque, vamos lembrar, fevereiro do ano passado eram 9.290. A gente fechou fevereiro com isso, sendo que fevereiro teve promoção de sócio, né? Eu mesmo peguei essa promoção e paguei R$60 durante o ano inteiro, enquanto a maioria pagava 75. E agora a mesma coisa, a gente sai de 23 mil em janeiro para 25 mil no final de fevereiro. Também, aí eu fiquei pensando, cara, o que fez esse crescimento aí de mais de quase 2 mil sócios em fevereiro, que a gente sabe que é um mês que não tem um crescimento tão grande de sócios, né? O próprio clube sabe, tanto que faz sempre promoção nessa época do ano, porque é jogo do Carioca, e a gente sabe que as pessoas têm um motivo para virarem sócios. É o amor pelo meu time, etc. Tá, cara, concordo, eu também sou sócio pelo amor que eu tenho ao Fluminense. Mas assim, eu amava o Fluminense desde criança, né? Lá desde meus 10 anos, eu não era sócio, eu já trabalhava há um tempo, então assim... Vamos lá, né? Tem um motivo para eu ter virado sócio, tem um motivo para você que está aí vendo também ter virado sócio. É uma campanha nova, é um plano novo, é um presidente novo, é um time novo, algum motivo tem, porque você já amava o Fluminense e não era sócio ainda. E nesse caso, acredito eu que muita gente virou sócio agora no início de fevereiro, né? Por causa da entrevista do Mário Bittencourt no dia 31, 31 de março, 31 de janeiro, no caso, já completa agora mais de 40 dias, e em que, não, mais de 40 dias não, porque fevereiro é 28, né, perdão, pouco mais de 30 dias, em que o Mário Bittencourt falou lá, quando ele anunciou o plano de sócio, de que o plano que hoje custa R$75, no novo plano teria um aumento ali para pouco mais de R$80. Eu não lembro o valor exato agora, então não vou falar aqui, mas eu acho que é 82, sei lá. Mas confere lá conforme for. E o interessante é que tinha uma promoção na teoria, que ó, quem fizer o sócio agora até, né, a segunda quinzena de fevereiro, terá o valor normal, que está pagando mesmo 75. E quem deixar para fazer depois já vai pegar o valor novo. Com certeza muita gente preferiu fazer logo antes para poder pegar um desconto aí, que na verdade era a manutenção do preço antigo, né? Mas é um desconto de qualquer forma. Muita gente fez, e aí é onde entra a minha crítica. Cadê o plano novo de sócio? Cadê o contador ao vivo? Porque é muito legal ter isso daqui, a gente não tinha realmente. É um mérito ter agora, a gente sabe exatamente quantos sócios tem ao final de cada mês lá no Portal da Transparência. Porém, tinha sido prometido mais. Quando teve essa última coletiva do Mário Bittencourt, no dia 31 de janeiro, como eu falei, né, ele não deu coletiva nenhuma, não deu entrevistas em fevereiro sobre esse assunto, era para ter sido lançado o plano de sócio no segunda quinzena de fevereiro.
A gente sabe que pouco ali na época da segunda quinzena de fevereiro foi uma época que a gente passou um momento muito turbulento. A gente foi eliminado pelo Flamengo, teve eliminação pro La Calera, que sem dúvida é um golpe que a gente vai lembrar durante o ano inteiro. Assim, então a gente sabe, principalmente a gente que lida com o futebol, sabe que o plano de sócio claramente não foi lançado naquela época por causa da eliminação. E aí você não vai jogar confete em velório, né? Era quase isso que seria feito, você lançar um plano de sócio naquela época. Porém, a gente sabe disso, a gente imagina isso, mas não tem ninguém de dentro do Fluminense que venha a público, ou até o próprio Mário, né? Já que ele normalmente dava coletivas em sequência, para poder falar disso, para poder falar, ó, o novo plano de sócio não foi lançado. Cara, seria completamente bem recebido pela torcida se ele vem agora ao público para falar: a gente não tem como lançar um plano de sócio que a gente deposita o nosso ano ali nesse negócio, não tem como lançar esse plano logo depois da eliminação de Sul-Americana. Seria um tiro no pé e etc, etc. Mas agora, então agora ainda mais que a gente já está com um clima um pouco melhor e tal, vem e fala para anunciar o lançamento de fato. Vejo isso como um erro da gestão de ter simplesmente largado a questão do sócio e mesmo assim a gente ter aumentado no final do ano passado de 22.312, que a gente fechou o ano, para 25.065 no final de fevereiro, um período onde muita gente cancela até sócio torcedor, ou no caso não cancela para não ter aquela questão de votação, mas são poucas adesões. E a gente tendo um aumento de, se a gente considerar aí, foram quase que 3 mil novos sócios torcedores ativos em 2020 até agora. Então, fica aí esse toque, né? E claro, outra coisa que foi prometida também era o contador ao vivo, né? A gente tem essa contagem mês a mês, mas no novo programa de sócio torcedor tinha também a promessa de que teria um contador ao vivo de sócios lá, ou pelo menos que fosse diário. E como não foi lançado o novo programa ainda, não tem esse contador ao vivo, que faz uma certa falta. Bem, falei bastante sobre a questão do sócio-torcedor, porque eu sabia que a outra notícia era um pouco menor, era um pouco mais fácil de explicar, que era a questão de Marcos Paulo. O atacante tem cidadania portuguesa, a gente sempre lembra disso. Marcos Paulo é brasileiro, mas também é português, e pelas seleções de base ele pode escolher por qual seleção jogar, e ele foi convocado mais uma vez para a seleção de Portugal Sub-19, foi convocado, se eu não me engano, 8 vezes no ano passado. Enfim, o Fluminense recusou algumas convocações, mas aceitou algumas outras. Marcos Paulo não era titular em boa parte do ano, por isso aceitava o Fluminense até de boa as investidas, né? No caso as convocações de Portugal, e agora ele foi convocado mais uma vez para jogos da eliminatória da Eurocopa. Da Eurocopa de base, no caso, né? Só que, assim, eu acho ótimo isso, foi convocado, muito bom, por sinal que a gente tem um jogador, né, que é um bom jogador do Fluminense, que o Fluminense tem uma boa parte e que pode fazer uma boa venda no ano, sempre sendo convocado para a seleção de Portugal, e lá ele joga de centroavante, então a chance dele fazer gols lá é muito grande, e etc. E, assim, convocado agora, na época do Carioca, meu amigo, vai e tal, pô, Carioca, né, se tem uma época boa para ele ser convocado é na época do Carioca, só que dessa vez ele não vai desfalcar só em jogos do Carioca. Se fosse só jogos do Carioca, eu vou falar, a convocação é boa, tá? É boa pra gente, é bom até que dá rodagem para alguns outros jogadores do elenco. O problema é que a apresentação é dia 16 lá em Portugal. E o Fluminense, e no caso ele voltaria, se eu não me engano, o último jogo é no dia 31 de março. Então, dentro desse espaço entre 16 e 31, o Fluminense tem dia 31 joga contra o Macaé, a última rodada da Taça Rio. Antes, isso é uma terça-feira, no domingo anterior não tem jogo porque é data FIFA, tem jogo da Seleção Brasileira, e aí na semana anterior, que é o dia 31, 30, 29, 22, se eu não me engano isso, 22, o Fluminense joga contra o Volta Redonda, também pela Taça Rio, quarta rodada, ele também estaria fora. E na semana anterior, já que ele se apresenta dia 16 na segunda, a gente tem a volta contra o Figueirense, provavelmente no dia 18, na quarta-feira, a volta aqui no Maracanã, um jogo de Copa do Brasil importantíssimo. O Fluminense está negociando com o Figueirense, está negociando com a seleção portuguesa, né, para poder Marcos Paulo, ao invés de se apresentar na segunda, dia 16, depois do clássico contra o Vasco, ele se apresentar 3 dias depois, se apresentar na quinta, dia 19, para poder, né, atuar no jogo importantíssimo contra o Figueirense. E, nesse caso, ele não perderia jogo nenhum, porque, se eu não me engano, os primeiros jogos são depois, se eu não me engano não, isso eu tenho certeza, depois do dia 19. Então, ele perderia ali apenas 2, 3 dias de treinamento.
e que assim, o Fluminense mantendo essa boa relação não vai ver problema de liberar o jogador, mas está tentando essa negociação aí para poder a gente ter Marcos Paulo no jogo contra o Figueirense. A gente sabe que é um jogador importantíssimo e não pode abrir mão do jogador numa situação dessa. Eu não sei exatamente se o Fluminense precisa liberar o jogador por causa da data FIFA, se precisa liberar por uma convocação de base ou não, se é obrigatório ou não. Mas, assim, repetindo, o Fluminense não vê problema de liberar o jogador. A única questão é, jogo contra o Figueirense na Copa do Brasil, pediria um adiamento dessa apresentação dele lá em Portugal por 3 dias para que ele possa atuar contra o Figueirense. Já nos jogos do Carioca, meu amigo, manda Marcos Paulo para lá, manda ele fazer o nome dele ainda mais lá na Europa, deixa que contra a Volta Redonda e Macaé ele não vai fazer falta. Assim. E se fizer falta também, é Carioca, né? A gente liga pro Carioca até chegar outra coisa no assunto. Chegou outra coisa no assunto? Já tá superior ao Carioca. Não se esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Até a próxima, saudações tricolores, valeu!